A paz do Senhor Jesus. Continuamos com a nossa leitura e exposição bíblica da primeira epístola que João escreve. E fazendo menção do capítulo 1 ao capítulo número 5, estaremos colocando a exposição desse texto. Capítulo 1 e o verso de número 1 ao verso número 10. João ele escreve apresentando o Cristo. Ele estava praticamente bem provável na região de Éfeso. Escreve a carta entre o século 85 ao século 95, segundo alguns historiadores. E ele praticamente inicia a primeira epístola como o Evangelho, apresentando Cristo como o Verbo de Deus. No Evangelho segundo escreve João, e aqui na primeira epístola ele apresenta o Verbo da vida. E ele diz no verso no 1, ele diz o que era desde o princípio, que era o Verbo, que temos ouvidos, que temos visto com nossos próprios olhos, que contemplamos, que as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. A vida se manifestou e nós temos visto e dela damos testemunho, vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Temos visto e ouvido, anunciamos também a vós, outro, para que vos igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E também relata aqui sobre o perdão, o sacrifício de Jesus, a confissão do homem e o perdão alcançado através da propiciação do sacrifício de Cristo derramado na cruz do Calvário. E essa mensagem que ele anuncia, apresentando o Cristo como Deus da luz, o Cristo que perdoa e purifica de todo pecado, a condição do homem como pecador, que todo dia o homem peca, dizendo no verso número 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos. A verdade está em nós. E quando ele encerra o capítulo número 1, dizendo, se dissermos que não temos cometido pecado, falemos mentiroso, a sua palavra não está em nós. Então, João ele escreve dessa forma, apresentando o ser humano na condição de pecador e falho. João ele escreve também, no capítulo número 2, ele dá continuidade dizendo que nós temos uma justificativa, alguém para nos defender, sendo isso o Cristo como o advogado. O capítulo 2 ele apresentou Cristo como advogado que pega a nossa causa e assim nos defende. E aquele que nos perdoa a propiciação, a tampa da propiciação da arca da aliança. E ele vai dizendo aqui, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelo nosso pecado e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. O capítulo número 2, ele vai apresentar também e falar sobre o amor fraterno. Amor fraterno. E também vai apresentar sobre o antigo e o novo mandamento. E quando ele vai falar sobre isso,
ele vai dizer sobre o seu pecado, o pecado da humanidade. Ele diz no verso número 12: Meus filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados não são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo aqui porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes convencido o maligno. Então aqui ele está falando sobre uma luta vencida, que é Satanás. Traz derrotado, e aquele que vence o pecado vence a vontades da carne e vence o maligno. Ele vai falar sobre o sentimento de não amar e se envolver as coisas deste mundo. Capítulo 2, verso número 15. E diz: Não ameis o mundo, nem não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. E encerrando o capítulo 2, ele vai falar sobre os falsos mestres, ou pequenos cristos, que é chamado também conhecido como os anticristo, na época que estava mediante a igreja, se infiltrava mediante a igreja. E diz o verso número 18: Filho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo também, agora como muitos anticristos que têm surgido pelo que conhecemos, que é a última hora. E ele vai dizer: Vós possuís unção que vem dos santos, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não sabais a verdade, antes porque sabeis, porque porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. E apostasias, conhece e nega. Ele termina dizendo sobre a unção do Espírito. Verso do capítulo 2, verso número 28, diz assim: Filhinho, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança dele, e não nos afastemos envergonhados da sua vida. E sabeis que ele é justo, reconheci também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. E o capítulo de número 3, ele vai relatar dizendo sobre o Deus, o Pai, apresenta o Deus, o Pai, seus filhos, dizendo sobre o amor do Pai para com a humanidade, para com seus filhos. Ele vai comparar as obras dos filhos de Deus e as obras dos filhos do maligno. E diz assim: aquele que pratica o pecado, verso número 8, capítulo 3, procede do diabo, porque o do diabo vive pecando. Desde o princípio, para isso, manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina somente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. E ele encerra dessa forma. O capítulo número 4 vai falar sobre os falsos mestres, os verdadeiros crentes. E diz assim, ó: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Meus filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido o falso profeta, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É o capítulo 4, verso de número 4, que ele diz dessa forma. Ele fala, finalizando, dizendo que Deus, ele é amor, mostra o amor de Deus
Ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Verso número 8, capítulo 4. E o capítulo de número 5, encerrando a primeira epístola que João escreve, ele vai falar sobre a fé que vence o mundo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. E olha só o que a Bíblia vai nos dizer. Isso conhecemos que amamos o Filho de Deus quando amamos a Deus, praticamos o seu mandamento. Esse é o amor de Deus, e guardemos seus mandamentos. E vai dizer sobre o testemunho sobre Cristo. O verso de número 6 diz: esse é aquele que veio por meio de água e sangue. Lembra do sacrifício de Cristo quando colocaram a lança sobre o seu ombro, saiu água e sangue? Jesus Cristo não somente como água, mas também como água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo. Estes três são um só. Então os três formam um só. A Trindade torna um só. Os três são o que testifica na terra. Isso está falando do Deus Trino, né? Do Trino, Deus Trino. O Espírito é a água e o sangue. Os três são unânimes, num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é um testemunho de Deus, que é aquele que acerca do seu Filho. E para nós terminarmos, ele diz sobre a intercessão. Isso é muito importante. Ele diz: essas coisas vos escrevi, o verso número 13, a fim que sabemos que tendes a vida eterna, e vós outros credes em nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos para com ele. Para pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Essa é a importância da intercessão. E ele diz, encerrando o verso número 21, filhinhos guardáveis dos ídolos. O que ele vai dizer aqui é que o Cristo é o verdadeiro Deus a ser adorado. Que Deus abençoe. Tenha uma boa leitura. Que Deus em Cristo possa continuar te dando sabedoria e estratégia a cada dia.